Oi, boa tarde. Conforme eu tinha falado no primeiro vídeo, né? Eu tô voltando para falar sobre minha cirurgia, como é que foi o andamento. E preciso fazer uma correção ao vídeo anterior. No vídeo eu falei que eu tinha 32 anos, eu tô com 31 ainda, faço 32 só em fevereiro. Então, só para corrigir. Referente à minha cirurgia, né? Vou só contar um pouquinho da minha história. Na verdade, eu sempre não, né? Eu até os meus 15 anos eu fui magrela, né? E com 15 anos eu comecei a engordar. Eu fiz na época um tratamento hormonal. Alguns médicos dizem que tem tudo a ver, ou outros na época dizem que não tinha nada a ver, que era normal. E eu fui engordando. E desde os 15, então, começou a minha briga com a balança. Eu nunca fui uma pessoa esportista, vamos dizer assim, né? Mas eu também não era uma pessoa sedentária. No período em que eu decidi fazer a cirurgia, né? Quando eu tive essa opção, eu fazia academia. Na época eu estava parada porque em fevereiro, que foi quando começou a minha história com a bariátrica, em fevereiro de... agora eu esqueci o ano, mas foi em fevereiro que começou a minha história com a cirurgia, que foi quando eu tirei o meu joelho do lugar porque eu estava pesada, né? E por eu estar forçando muito nos exercícios. Eu vinha num período que eu estava na casa de uns 105 quilos. Eu jogava futebol de 3 a 4 vezes na semana, fazia academia praticamente todos os dias, vinha me cuidando na alimentação. Na época eu já tinha emagrecido uns 10 quilos, então dos 105 eu estava com uns 95. E como eu tinha estagnado o peso, eu comecei a aumentar a minha carga de exercícios. E um dia, jogando futebol, meu joelho não aguentou, saiu do lugar, então eu tive que ficar de repouso, parar com tudo. E nos exames depois de acompanhamento do joelho, depois de ficar de tala, testado tudo, o médico do joelho falou que eu teria que fazer uma cirurgia no joelho, que eu tava com um resquício ósseo preso no nervo, entendeu? No nervo, agora eu não lembro o termo técnico certinho. E que eu teria que fazer uma cirurgia no joelho, só que como eu já tinha engordado de novo, por exemplo, aqueles 10 quilos que eu tinha levado mais de um ano para perder com exercício, cuidando na alimentação, eu já tinha engordado de novo, já estava com 106, 107 quilos, na época não lembro ao certo, né, eu estava totalmente parada, não estava fazendo mais nada, então o médico falou que eu ia ter que operar o joelho, só que a gente tinha a problemática do peso, que eu ia acabar forçando demais outro joelho, podia lesionar outro joelho, e a gente chegou naquele impasse que eu tinha que emagrecer para fazer a cirurgia do joelho, para não prejudicar o outro joelho e até mesmo o joelho operado. E aí eu, naquele momento, me deparei com uma situação que eu não sabia como resolver, e o médico disse, quanto tempo? Daí perguntou meu histórico, se eu já tinha feito. Eu já fiz tratamento para emagrecer, tomei remédios, procurei endócrino. Emagreci uma época 30 quilos, né, dos 15, isso até a idade que eu tinha na época que eu fiz a cirurgia, que se eu não me engano eu fiz com 27. Então, E ele sugeriu a cirurgia, por que tu não procura um gastro para verificar a possibilidade de fazer uma bariátrica? E eu, na hora, conversando assim, eu não aceitei essa situação, assim, não preciso fazer bariátrica, eu não sou obesa. E até porque, deixa eu explicar, eu não me considerava obesa, eu considerava uma pessoa que estava acima do peso, uma pessoa gordinha. E eu fui bem contra a essa opção. Eu disse, saí dali pensando, isso é um absurdo, nem pensar. E até então, isso foi em fevereiro, chegou início de março, isso foi início de fevereiro, chegou início de março,
eu tava assim bem desanimada, porque eu já não conseguia mais jogar futebol, eu não conseguia fazer exercícios, meu joelho doía muito, ele latejava o tempo inteiro. E aí eu comecei a pensar, por que não? Vamos ver, vamos pesquisar, tal. Sei que fevereiro, março, abril, maio, junho. Se eu não me engano, em junho eu decidi que eu queria fazer a cirurgia e procurei um gastro. E comecei a correr atrás, assim. Esse período antes, eu comecei a pesquisar sobre a cirurgia, ver os métodos. Eu tenho um tio que tinha feito recentemente pelo SUS a cirurgia bariátrica. Eu fui, conversei com ele, falei que eu estava pensando em fazer, ele me deu total apoio. Aí eu procurei uma amiga também, que ela me ajudou muito, que foi a Vanessa na época, que ela recém tinha feito, fazia poucos meses que ela tinha feito, eu não lembro se 1 ou 2 meses. Eu fui na casa dela, pedi para ver cicatriz, ela me explicou tudo. Ela me indicou o médico que tinha feito a cirurgia dela, que foi o médico que eu operei também. E eu marquei a consulta com o gastro, com ele. Eu adorei o médico, e ele me passou tudo que eu precisaria fazer, né? Eu comecei a correr atrás da documentação, dos exames, em julho, agosto, setembro. Em junho, meados de junho, eu operei em setembro. Então, pra mim, eu sei que eu vejo vários depoimentos no grupo, eu vejo várias postagens das pessoas perguntando quanto tempo demora. Eu achei que 3 meses foi rápido. Eu vejo às vezes as pessoas falando que demora um pouquinho mais, ou às vezes eu já tinha, referente ao plano de saúde, meu plano não tinha mais tempo de carência, já tinha o plano de saúde há mais de 2 anos. Então, acabou sendo bem rápido, né? Quanto à minha cirurgia, eu fiz todos os exames, tudo, e a minha cirurgia tinha sido marcada para o final de setembro. Então, continuando, que meu celular travou. Então, a minha cirurgia foi marcada para final de setembro, se eu não me engano, como eu já tinha falado ali, dia 27. E eu era madrinha de um casamento dia 4 de outubro. Então, eu fiz a perícia, né, na Unimed na época, e eu tinha falado com o meu cirurgião e com a secretária dele que, sendo aprovada a perícia, se tinha possibilidade de eles anteciparem a minha cirurgia. Ela falou que se surgisse alguma vaga, alguma desistência, eles iam tentar antecipar. No dia 3 de setembro, por volta de umas 2 horas da tarde, a Unimed aprovou a minha cirurgia. Eu mandei os dados da aprovação para a secretária do Dr. Jefferson, e ela me ligou e disse assim: Bruna, teve uma desistência, isso era uma quarta-feira à tarde. Ela disse pra mim: Bruna, teve uma desistência de uma paciente que ia operar na sexta de manhã, e se tu quiseres, eu só preciso que tu traga aqui agora a tua documentação, os teus exames, a tua documentação, pra mim poder já fazer a tua internação. Eu tava no meu serviço, na época eu trabalhava ali em Barreiros. Todos os meus exames, minha documentação estava na Palhoça, que na época eu estava morando na Palhoça. E eu tinha que trazer tudo aqui pro centro de Florianópolis, no Bahia Sul, no Hospital Bahia Sul. Então foi uma correria imensa, eu saí correndo, tava um temporal, fui debaixo de chuva, de moto. Não botei capa, não botava, simplesmente fui. Saí correndo, fui em casa, peguei a documentação, cheguei no hospital toda molhada, ensopada, com a documentação. A secretária olhou pra mim e disse: Bruna, eu me enganei na informação que eu te passei. A tua cirurgia não vai ser sexta, a tua cirurgia é amanhã, tu já tem que ficar internada. E eu, meu Deus, o que eu faço agora? Daí a gente conversou, daí ela disse que ela ia dar entrada na papelada toda pra me operar na quinta de manhã, isso era quarta-feira, já por volta das 4 horas da tarde. E eu peguei, ela deixou eu ir pra casa e disse que tinha que fazer o jejum, explicou qual era o procedimento, só que eu tinha que voltar pra me internar às 5 da manhã. Eu não lembro se era às 5 ou às 6, mas acho que era às 5. Minha cirurgia estava marcada para as 8.
Eu me internei de manhã, levei a minha irmã como acompanhante. 8 horas eu fui para a sala de cirurgia, fiquei um tempo lá porque o meu médico ele acabou se atrasando um pouco. Ele chegou, eles me sedaram e depois eu acordei, né? Como é que é a sensação de acordar da cirurgia bariátrica? Bom, no meu caso, né, que eu acho que cada pessoa volta de uma anestesia geral de uma forma diferente, né? No meu caso, assim, foi muito horrível. Eu tive um primeiro momento de lucidez que eu não abri o olho, eu tava como se estivesse acordando, né, assim, eu tava em pleno inconsciente, mas consciente, daí eu pensei aquele momento que tu pensa, será que já aconteceu a cirurgia? E aí eu senti uma dor, daí eu acordei mesmo, daí eu chamei a enfermeira, daí eu disse que tava com dor, que eu tava com calor, eu comecei a sentir um calor, eu comecei a arrancar cobertor, ou aquela camisola, e as enfermeiras vinham me cobrir, não se destampa, que aqui passa muita gente. Eu disse, não, e eu estava me sentindo mal no calor, e eu lembro que tinha uma moça do meu lado deitada, tipo, tinha uma cortina, uma sala de recuperação, tinha uma moça do meu lado deitada que ela pedia, pelo amor de Deus, para cobrirem ela, que ela tava morrendo de frio, e eu me arrancando a roupa. Eu entrei na sala de cirurgia, porque essa minha amiga que fez a cirurgia que eu comentei com vocês, ela tinha dito pra mim assim, Bruna, logo depois da cirurgia tu tem que fazer xixi, porque senão vão querer te colocar sonda. Então, o que eu fiz? Eu fui pra sala de cirurgia com vontade de fazer xixi. Eu acordei apurada, morrendo de vontade de fazer xixi. Olhei, além da dor, de tudo, eu dizia pra moça, eu preciso fazer xixi, eu preciso levantar. Ela dizia pra mim, não, tu é louca, eu vou pegar. Ela pegou uma comadre pra mim fazer xixi, botou... E ela mal botou a comadre, eu já tava fazendo xixi. Então, eu apaguei de novo, dormi mais um tempo, eu acordei, dormi mais uma vez, acordei, perguntei se eles já tinham avisado a minha irmã que já tinha acabado a cirurgia, e disseram que sim. Eu sei que eu só fui pro quarto, era por volta de umas 3 horas da tarde, e a minha irmã já tava mega preocupada, que ela disse que ninguém tinha avisado nada pra ela, então... Ela estava muito preocupada porque falaram que a cirurgia demorava em média 2, 3 horas e eu entrei às 8, já era quase 3 horas da tarde, ninguém tinha dado nenhuma notícia, mas deu tudo certo. Eu só senti dor naquele horário mesmo. Depois a gente passa um período ali que eu fiquei internada quinta e sexta, eu ganhei alta na sexta mesmo, né? Não era um vômito, era uma espuma que saía da boca com um pouco de sangue que tinha. Eu não senti dor. Depois dessa hora que eu acordei, eles deram a medicação, eu não senti dor. Eu tive já na primeira noite uma crise de hipoglicemia, né? Que a minha hipoglicemia baixou. A hipo já quer dizer que tá baixando, né? Mas sendo redundante, mas tudo bem. Coisas que às vezes eu tenho até hoje, foi uma das... Não sei se é consequência, né? Mas isso eu tenho até hoje. E referente à minha cirurgia, a parte da cirurgia, caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, pode fazer se eu puder eu respondo, eu faço um vídeo para responder. Eu vou estar contando também depois do pós-operatório, porque meu celular vai travar de novo então eu tenho que dar uma limpadinha aqui nele para poder continuar falando. Então eu gravo um outro vídeo depois contando como é que foi a recuperação e como é que foi o pós. E a princípio, qualquer dúvida eu tô aí para poder ajudar conforme a minha experiência. Um abraço e eu vou deixar umas fotinhos aqui no final de uns antes e depois, para quem quiser estar acompanhando, tá bom? Um abraço e até a próxima.